Hoje, para o segundo episódio do Alecast, tive a honra de receber Tuca e Jussara, que formam a Chapa Coletiva de Mulheres Sem Teto. A chapa disputará uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo nas próximas eleições em outubro deste ano. Olá Tuca, olá Jussara, olá ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve. Sejam bem-vindas ao Alecast e muito obrigado por aceitarem o convite. Podemos começar com vocês se apresentando, falando um pouco da história de cada uma nessa trajetória de lutas, né? E ativismo na periferia. E se quiserem falar de que bairro são, profissão, idade, como começaram a militância, fiquem à vontade que o espaço está aberto. Bom, eu sou de Itaquera, Zona Leste, né? Minha ocupação de origem é Copa do Povo. Hoje faço parte da coordenação estadual do MTST e atuando junto com as manas Jussara e Débora pela Chapa Coletiva de Mulheres ocupando a política. Faço parte também do coletivo de mulheres, coletivo de negros e negras, coletivo da juventude e LGBT. Eu sou Jussara, sou aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu milito pelo MTST há 8 anos já. Me identifiquei com as linhas políticas do MTST e agora estou com as manas aí encarando esse desafio de pensar a política para a periferia, né? Para as mulheres periféricas. Com certeza, é um enorme desafio aí. E a decisão de formar essa chapa, como e quando que surgiu? Surgiu a partir do momento que nos colocamos no lugar de mães solteiras, pretas e periféricas e a necessidade que tem de cada uma de nós da violência que temos dentro das periferias, né, da cidade de São Paulo, enfim, como no Brasil todos, mas enfim, no lugar que a gente moramos. E a violência doméstica, né, o genocídio e o feminicídio. Bem, desde do ano passado que a gente assumiu coletivamente a ideia de disputar a presidência da República, em que o Guilherme engajou essa campanha fenomenal, andando por todo o Brasil, a gente entendeu que não vale mais a pena ficar só do lado de cada luta. A gente também precisa pensar o espaço institucional como espaço de resistência. E com o avanço do neoliberalismo e todo o retrocesso que a gente vem sofrendo desde o golpe, a gente decidiu, de fato, ocupar os espaços. E esse é mais um deles. Certo. Tem muita gente que não sabe, né, o que é uma candidatura coletiva e como funcionaria um possível mandato. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a bancada ativista, né, na Assembleia Legislativa, representada pela Mônica Seixas, que conquistou uma vaga na última eleição. Vocês podem explicar para os ouvintes como funciona esse tipo de chapa e como que seria um possível mandato, já que pela lei atual só é permitido um candidato por vaga, com apenas um nome, uma foto na urna e tal, e só uma pessoa que tem direito a voto na tribuna. Então, como vocês iriam se organizar nesse possível mandato? Como que é essa chapa coletiva, para quem não conhece? Bom, Xande, nós temos também uma outra chapa coletiva, a Juntas, lá em Pernambuco, né? A companheira Jo, companheira do MTST, encabeça essa chapa. Uhum. A ideia de uma chapa coletiva, sabendo dos limites institucionais, é claro, uma de nós vai ocupar a tribuna, uma de nós vai falar em plenário, uma de nós vai assinar, mas a ideia da construção coletiva, de ocupar um cargo coletivamente, vem de todas as políticas possíveis de ser construídas, né? A gente sabe que as periferias do município de São Paulo, assim como as periferias do Brasil inteiro, elas são muito diferentes. Apesar de todas as questões sociais, os mais pobres, a ausência de políticas públicas atingem a todos, tem questões muito prioritárias de cada bairro. Aqui na Zona Sul, tu sabe que a gente tem uma questão muito relacionada ao transporte público, à mobilidade urbana. Se você pega mais a Zona Norte, você vai encontrar outras características. Na Leste, a Tuca pode falar qual é o problema mais efetivo. Sim. Então, trazer essa diversidade para dentro da discussão política, no sentido de atender todo mundo amplamente, é uma forma muito importante que a gente encontrou de fazer política. Sim, seria então, institucionalmente, só uma pessoa, mas vocês vão estar sempre se organizando com uma democracia interna para poder votar e tal. E é legal essa diversidade até dos bairros, né? Que nem eu sou aqui do Jardim Ângela.
Por mais que, igual lá na Zona Leste também, a Tuca faz parte lá da periferia, mas os problemas às vezes têm alguma minuciosidade que aqui é de um jeito e lá é de outro, né? Sim, claro, como a companheira mesmo colocou, o nosso grande problema lá é a educação, né? Sim. A educação está um pouco meio que precária, estão querendo fechar salas, como o ano passado mesmo já foi fechado várias salas de aula, noturno. A saúde, temos poucos espaços para atendimento, né? Falta muito médico mesmo. Na região mesmo de Itaquera, a gente tem um UPA foi uma região muito grande, né? Muito Que grande. abrange tanto Itaquera como Guaianazes. E é em cima disso que a gente tem que se organizar para lutar. Certo. E aí vocês fazem parte do MTST, né? E antes de mais nada, a gente poderia aqui aproveitar o espaço e desmistificar o que é o MTST, como é organizado, como atua, quem são as pessoas que fazem parte do movimento. Eu sei que o tempo é curto, mas é sempre bom aproveitar esses espaços, porque por mais que eu sei que vocês sempre respondem esse tipo de pergunta, mas sempre tem muita gente com preconceitos e que não conhece, sai falando muita coisa. Então eu queria que vocês explicassem para quem não conhece. Resumindo, o MTST é um coletivo formado na sua maioria de mulheres, chefes de família, mães solo, que lutam diariamente para garantir o sustento. E nesses anos de MTST, o que a gente percebe, meio que espremendo o limão e dele fazendo uma limonada, é que a mulher ocupa o espaço de protagonismo na luta por moradia justamente por entender como afeta a família a precariedade na questão morar bem, morar com dignidade, né? Então a mulher é quem se preocupa com a educação, é a mulher que se preocupa com o transporte, que se preocupa com a saúde, e quando ela vem para este lado de cá, ela ocupa o lugar de protagonismo e usa esse espaço de voz para crescer. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com a Tuca, foi isso que aconteceu com a Débora, né, mano? Isso, porque lugar de mulher não é atrás de um fogão e muito menos atrás de um tanque, é onde ela quiser, né? Tá certo. E por que vocês acham que tem tanta gente com tanto preconceito com o movimento, inclusive muitas pessoas às vezes que são da periferia, que pagam aluguel também, e ainda assim dizem que são contra as ocupações? Tem vários fatores, né? Talvez por causa da mídia tradicional, de como não aborda concretamente o assunto, por conta das fake news também, que a gente vê cada vez mais no último período. A que vocês atribuem esse preconceito? A gente percebe que é essa questão mesmo do senso comum, né? E o trabalhador, ele acredita muito nessa questão de que eu não vou tirar o que é dos outros. E o não conhecer a sua Constituição, as leis que regem esse país, as pessoas acabam criminalizando uma ocupação de terra. Mas a partir do momento que vem para dentro da ocupação e que começa a entender que a terra tem que cumprir sua função social e que a propriedade ela tem um limite, e esse limite é atender o social, e que o governo tem por obrigação garantir casa, comida, trabalho, educação, saúde, aí a gente consegue desmistificar isso. As pessoas não são contra as ocupações, as pessoas são contra tirar o que é dos outros. Quando elas passam a entender que nós não estamos tirando nada de ninguém, elas acabam entendendo e apoiando nossa luta e vindo para a luta. E voltando ao assunto das eleições municipais, quais são as principais propostas de vocês para a cidade de São Paulo? O que é preciso mudar de imediato na nossa cidade? Porque problemas é o que não falta, né? Mas quais seriam os problemas que consideram assim prioritários? Seria muito... A gente estaria, na verdade, ultrapassando o limite, tentando priorizar uma pauta ou outra. Eu acho que essa ideia do coletivo é justamente a gente conseguir buscar as prioridades mais imediatas para poder, dessa forma, também construir políticas para o futuro. Existem questões a curto, a médio e a longo prazo. A longo prazo a gente precisa mudar uma legislação, a longo prazo a gente precisa, de fato, ocupar consciências, mudar no sistema. Esse é o longo prazo, essa é a meta de luta, como o MTST. A curto prazo a gente consegue minimamente resolver problemas à medida que eles venham. Eu acho que pensar o direito à cidade,
é uma forma de ampliar o leque de possibilidades. Então, quando você discute o direito à cidade, você discute o direito à moradia, você discute o lazer, a cultura, você discute o direito à dignidade humana, ao transporte público. Então, acho que é isso, é discutir o direito à cidade. Certo, e aí só para explicar para os ouvintes aqui, que vai ter uns barulhos de fundo aí, a gente está gravando aqui na ocupação Vila Nova Palestina, né, que aproveitei a oportunidade que ia ter uma reunião aqui do pessoal e eu não podia perder essa oportunidade, então vim aqui e já decidi gravar aqui mesmo. Então vocês me desculpem aí qualquer barulhinho, mas na edição vou tentar minimizar. Mas acho que é isso, o conteúdo vai ficar legal com certeza. E aí, continuando nesse assunto, o que pretendem fazer, quais as táticas que vocês, não sei se já pensaram em usar para tentar aprovar esses projetos de lei, já que a esquerda, pelo menos hoje, não tem a maioria na Câmara, e não sei se esse cenário pode mudar nessa próxima eleição. E mesmo que tenha, né, ainda assim sabemos que às vezes é difícil entrar em acordo até entre os partidos de esquerda. Às vezes em uma simples reunião, até aqui na Quebrada a gente vê muita divergência e tal. Hoje por exemplo, a bancada ela é bem menor, né, do que a direita. E aí é isso. Se continuar assim, qual a ideia que vocês têm para tentar aprovar os projetos de lei? A gente aprendendo no MTST que a unidade faz a força e é na rua que a gente muda a vida. Então, caneta na mão não resolve o problema. A gente quer, na verdade, mobilização popular na frente de todos os espaços institucionais para garantir que a gente consiga mudanças, né, Tuca? Isso, é colocar o povo na rua, fazer grandes mobilizações, grandes manifestações, porque só assim para mudar um pouco da nossa história e ter as nossas conquistas. A Câmara dos Vereadores, assim como o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, funciona muito na pressão popular também, né? Se a gente contar só com os mandatos e ficar esperando institucionalmente resolver alguma coisa, a gente acaba deixando de ter muitas conquistas, né? Então, já teve vários exemplos de mobilização, e o MTST eu sei que para mobilização é realmente um movimento muito bom. Lugar de mulher no fogão? Lugar de mulher no tanque de lavar roupa? Aonde é o lugar de mulheres, gente? Então vamos ocupar a Câmara. Vamos todas nós juntas. Eu quero falar da parte mais importante dessa moeda, que é a parte onde as mulheres sem teto se levantam e mostram para o país que a mulher tem força, tem garra, tem coragem, e a gente vai lutar e vai mudar a nossa história com força, com fé, com coragem. É hora das mulheres da Quebrada mostrar que vieram. O lugar de nós mulher é onde a gente quiser. E agora, mais do que nunca, o lugar que a gente quer estar é nas instituições, nos espaços políticos. Vocês sempre falam da importância das mulheres se tornarem cada vez mais independentes, ocupar os espaços que elas queiram ocupar e não os que foram impostos culturalmente pela sociedade. Só para dar um exemplo de como essa luta é tão necessária, a própria Câmara de Vereadores aqui de São Paulo reflete a desigualdade entre as mulheres que ocupam hoje somente 9 cadeiras e os homens 41. Vocês estão preparados para esse enfrentamento, que provavelmente não se dará somente por debates feitos de forma respeitosa, né, infelizmente, mas também por muito machismo por parte de muitos desses parlamentares. Outra coisa que acontece muito é as falas indignas do senhor Bozo, né, que eu não quero nem chamá-lo de presidente, mas nós com certeza estamos preparadas para todo esse enfrentamento, porque a gente faz esse enfrentamento diariamente, né? E ser mulher preta da periferia, mãe solo, é já um grande enfrentamento ao machismo. Esse machismo que infelizmente é cultural na nossa sociedade e que a gente tem que desconstruir. E a forma de desconstruir é isso, é usar nossos espaços de fala e lutar para ocupar espaços que antes eram só dos homens. Né? A gente até maior, precisa. né? Esse enfrentamento para quem é da periferia, mulher, negra, é muito maior do que o enfrentamento lá na Câmara, né? Inclusive, se a gente for pegar dados, né, de feminicídio que vem aumentando
Eu lembro que recentemente saiu um dado mostrando que aqui na região do Capão Redondo não sei se é o primeiro ou um dos primeiros bairros com mais número de feminicídio no último período, né? Então o enfrentamento aqui é bem mais pesado. O crescimento se deu em 2018, mas a gente percebe o crescimento a partir da eleição, né, da nova ocupação da cadeira de presidência da República, do inominável. E a gente percebe que a postura machista, não só a machista, mas a homofóbica, a racista, monstros têm saído do armário a partir do momento que um presidente da República se dá o direito de fazer falas machistas, homofóbicas o tempo todo, né? Propagando, disseminando violência. Isso, na verdade, incitando a violência contra o preto, contra o periférico, contra a mulher, contra o indígena, contra o homossexual. Então a gente precisa de fato entender o seguinte: a gente não está vivendo um momento comum da sociedade brasileira, a gente está vivendo com certeza uma ditadura institucional que a gente precisa combatê-la, e essa exceção vai mudar. A gente precisa de fato retomar a democracia, se retoma a democracia com o povo na rua. É dessa forma. Faço das palavras delas a minha. Certo. Falando no Brasil, nesse cenário atual, é uma verdadeira vergonha internacional o nosso governo, um show de horrores desses ministros a cada dia que passa, uma série de retirada de direitos dos trabalhadores, crescimento da desigualdade social, e agora essa greve que os petroleiros estão fazendo, né, enfrentando muitas ameaças de demissão, tentando impedir essa entrega do nosso patrimônio, né? E muito mais, né? Cada dia que passa é mais um ataque, mais um absurdo que a gente vê aí na mídia. É possível ainda, vocês acham, sonhar com um país melhor, menos desigual, com uma educação de qualidade, empregos com direitos, né? E não empregos informais, igual o governo vem passando uns dados que cresceu minimamente ali o número de empregos. Porém, que empregos são esses, né? Sem nenhum direito, na maior parte emprego informal, que a longo prazo vai prejudicar ainda mais a população mais pobre, né? Então é possível sonhar com um país melhor? Eu acho que sim. Quando se tratar de acabar com a desigualdade social, né, e a gente conseguir mudar aqueles governantes, tirar eles lá de dentro, né, e a gente ocupar, como estamos fazendo agora, mulheres ocupar o espaço delas por direito, que é na Câmara, né? E não só nós, mulheres, como todos que lutam por direitos sociais e iguais. Certo. Eu penso que a gente está vivendo, apesar de um momento de retrocessos políticos, a gente percebe também que é um momento de avanço nas ruas, né? Como você coloca, essa greve dos petroleiros foi a maior desde 1995. E isso demonstra realmente que o trabalhador, o povo, tem acordado. A gente sonha e a gente acredita assim com dias melhores, porque a gente entende que um reflexo de tudo isso foi o abandono do trabalho de base por parte dos governos de esquerda que ocuparam o poder durante um grande período. E neste momento retomar os trabalhos de base é preciso. Essa chapa coletiva vem justamente demonstrando que coletivamente diz respeito a estar com a base, através da base, fortalecer a base para dentro dos espaços institucionais. É dessa forma que a gente pode mudar. Certo, então é isso. Bom, o programa poderia durar horas e horas, mas as meninas precisam voltar para a reunião ali. Então, para encerrar o nosso papo aqui, quem quiser saber mais sobre essa candidatura histórica e inédita, é só seguir nas redes sociais, se vocês quiserem deixar aí as páginas de vocês e algum recado, mandar um salve, falar com o público que nos ouve aí, para encerrar. Bom, a gente lá no Insta tá Jussara juntas, Tuca juntas, Débora juntas, estamos juntas aí juntas nesse novo desafio, né, mana? Isso. E eu acho que o recado que fica é o seguinte, gente, para todo mundo que tá ouvindo, mulheres pretas, periféricas, poderosas, vamos tomar as ruas, vamos ocupar o nosso espaço, vamos reivindicar direitos e, principalmente, não vamos deixar ninguém calar nossa voz. É isso. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mulheres ocupando a Câmara. Mulheres sem teto.
É isso aí. Muito obrigado mais uma vez por aceitarem o convite de participar do Alecast. Desejo uma boa sorte aí na campanha, pré-campanha, né, por enquanto, e a gente se vê nas lutas por aí, na militância, certo? É isso aí.